Fala pessoal, boa noite para vocês. Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente tem muita coisa para falar. A quarta-feira foi agitada lá no Vasco, começando por essa liminar que o Vasco conseguiu na justiça, tirando os poderes da 777 em relação à SAF, pelo menos provisoriamente. Teve também a coletiva do Pedrinho comentando tudo sobre esse processo, então fica até o final desse vídeo para entender com a gente tudo o que está acontecendo. E como eu sempre peço, deixe seu like, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações. Tudo começou no final da noite de ontem, terça-feira, quando o Vasco conseguiu na justiça uma liminar, pelo menos provisoriamente, para tirar todos os poderes da 777 em relação à SAF do Vasco. A liminar foi assinada pelo juiz Paulo Ocede Stefan, que acatou os argumentos do Vasco em relação aos problemas financeiros que a empresa vem tendo e vem prejudicando seus clubes ao redor do mundo. Então, a decisão do juiz foi a seguinte: defiro a cautelar requerida e suspendo os efeitos do contrato de investimentos e do acordo de acionistas que concedem o atual controle do Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol. Com isso, estão suspensos também os direitos societários, políticos e patrimoniais da 777 e devolvido o controle da companhia ao Clube de Regatas Vasco da Gama, afastando-se os conselheiros indicados pela 777 do Conselho de Administração da SAF. Essa foi a decisão do juiz em relação ao afastamento da 777 ao controle da SAF do Vasco. Ou seja, ele devolveu os poderes ao associativo, ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí muito se perguntou sobre o que ia acontecer, se os poderes esportivos iam voltar para o associativo do Vasco, né, que são controlados pelo Pedrinho, o presidente atual, e muita gente ficou na dúvida. E hoje, né, nessa quarta-feira, o Pedrinho concedeu uma coletiva em São Januário explicando toda essa situação, como que vai ser a partir de agora, mas lembrando que essa liminar é provisória, a 777 pode recorrer, então a qualquer momento isso pode mudar. Eu vou deixar aqui agora para vocês alguns trechos da coletiva de hoje do Pedrinho, explicando o motivo que levou ele a entrar com essa decisão na justiça e tudo o que vai acontecer nos próximos dias, quais serão os próximos passos do Vasco em relação a tudo isso. Logo de início, o Pedrinho deixou bem claro na sua coletiva que o motivo principal que fez o associativo entrar com essa ação na justiça foi em questão de proteção ao Vasco, de proteção aos ativos do clube, para não acontecer o que aconteceu com o Standard Liège na Bélgica, que também era controlado pela 777 e a empresa teve seus ativos bloqueados lá na Bélgica, né? Então prejudicando o clube. Tá uma crise muito grande lá, os torcedores inclusive estão fazendo diversos protestos. Vou deixar aqui a imagem com a faixa em protesto contra a 777. Então o Pedrinho justificou que esse foi um dos principais motivos para que isso não acontecesse com o Vasco e nenhum problema maior, mas que ele relutou muito para fazer isso, principalmente nessa semana, que seria semana de clássico, né, Vasco e Flamengo, mas que acabou sendo adiado por conta da paralisação do Brasileirão pela tragédia lá no Rio Grande do Sul. Então, o Pedrinho falou muito sobre isso, e agora eu vou deixar os trechos aqui da coletiva dele. Eu gostaria de expor o sócio, até porque eu posso falar uma coisa e ele falar outra. Mas, enfim, muitas vezes eles deixaram claro a intenção e pelo que eu sei tinha conversa. O que o torcedor pode esperar é que a gente também tem que esperar a justiça, o que vai acontecer daqui para frente com a questão da liminar, mas que da minha parte é o que sempre teve desde o começo. Eu vou acertar e vou errar, mas eu não vim sacanear o Vasco, nem vou deixar que ninguém faça isso. Eu não estou pedindo para o meu sócio ter o sentimento que eu tenho pelo Vasco. Gostaria que ele tivesse muito sentimento pelo Vasco. Gostaria que ele tivesse muito respeito com a torcida do Vasco. E isso não quer dizer nada de forma para quebrar contrato, tá? A gente está falando de outra coisa. Eu gostaria que o sócio, obviamente, respeitasse o torcedor do Vasco. Eu gostaria que o sócio tivesse aqui, aos 38 do segundo tempo, do ano passado, sofrendo e chorando, como eu estava, e com muitos do meu grupo aqui, com meu filho no camarote. Eu gostaria que o meu sócio, que começou comigo numa reunião de uma quinta a sexta, tivesse aqui na estreia do Campeonato Brasileiro. Eu queria que o meu sócio tivesse um representante dia a dia aqui, dando satisfação para vocês. É isso que eu queria.
E isso o torcedor pode esperar de mim. Vou errar muito. Mas eu vou ser justo e verdadeiro com o torcedor. Justo e verdadeiro. Que fique muito claro, eu vou ser repetitivo e é chato. Eu não estou tumultuando. Eu não estou criando problema. Eu não quero ficar falando isso, que parece, você está dando uma de Salvador da Pátria. Não. Eu estou tendo uma atitude que todo gestor que tivesse aqui teria que tomar em respeito ao Vasco. Em respeito à Bosch SAF. Porque o que aconteceu hoje na Bélgica, eu estava na sala da presidência, obviamente emocionado, porque é muito difícil ter que entrar na justiça, porque eu vivi aqui anos e anos com o Vasco dando briga judicial, e eu não queria ser o responsável por mais uma briga judicial. Nunca foi a minha intenção. Por isso que mesmo antes de sair a questão que saiu lá nos Estados Unidos, que a gente já tinha todo o conteúdo, um direito muito forte para entrar, eu sustentei isso até o último minuto. E a decisão que eu tive que tomar numa semana de Vasco e Flamengo, ela me matou. Porque eu sei o que cairia na minha conta. Mas se o que eu prego eu não cumpri no dia a dia, eu estava sendo injusto e mentiroso com o torcedor vascaíno. Então eu sabia que eu ia ter que pagar esse preço, que ia doer muito quando fosse anunciada que a gente entrou com a ação. As pessoas iam julgar sem saber o porquê. Então, assim, nunca foi a minha intenção dominar o futebol, quer tomar o futebol, que são termos que as pessoas usam. Nunca foi a minha intenção. Eu sempre usei a palavra aqui para vocês, colaborar, usei a palavra contribuir. No tanto que tudo que eu possa vir a indicar em algum momento esportivamente, para a SAF, ou para a própria 777, a gente não sabe o que vai acontecer, ou para uma outra empresa, eu indiquei para a 777 lá atrás. Indiquei membros para a comissão técnica importantes e capacitados, indiquei jogadores com números financeiros muito bons, com uma capacidade técnica muito acima da média, acreditando que eles tinham dinheiro. Eu falei, se vocês têm esse dinheiro, antecipe esse valor e contrate esse jogador que está livre no mercado. Por que eu faria isso? Se eu quero o mal da 777? Não, eu quero o bem do Vasco. Indiquei profissionais que hoje servem à seleção brasileira para ser diretor. Eu sempre quis o bem do Vasco, independente da minha relação com a 777. Então, assim, em nenhum momento eu entrei para prejudicar o futebol, o Vasco, e jamais. E se um dia eu sentir que esse estádio aqui ferve, achando isso de mim, não algumas pessoas, não alguns comunicadores, mas se o estádio onde eu nasci, onde eu dormi debaixo da arquibancada, onde eu fui criado, achar isso de mim, eu saio na hora. Eu saio na hora. Eu posso ser xingado por má gestão, errou, acertou. Agora, de sacanear o Vasco, eu saio na hora. Eu acho que eu já tinha muita coisa para a gente entrar na justiça. Eu resisti até o último segundo. Porque nunca foi a intenção de ninguém no grupo, tá? Nunca foi a intenção de ninguém no grupo. E eu sei que estava havendo uma negociação. Tá? Só que, quando é pedido as garantias por um possível investidor, e as garantias não acontecem, e logo depois o noticiário americano solta tudo que soltou, e aí foi emergencial. A única... teria que ser imediato, tá?
O único momento de pausa que foi muito na questão do jogo contra o Vasco e Flamengo. Do jogo Vasco e Flamengo. Porque eu sei, como torcedor que sou, que por mais que nós precisássemos e que era necessário e que era urgente, eu tentei de todas as formas sustentar o máximo para que isso não acontecesse. E não teve jeito. Não teve jeito. Eu fui, obviamente, amparado pelo meu jurídico. Falei assim, você está correndo risco de não entrar e as ações serem bloqueadas. Eu acho que o preço que você vai pagar é maior do que se você entrar com a ação no Vasco Flamengo e se por acaso acontecer um jogo ruim do Vasco. Então, eu não quero colocar fé na conversa, mas até nisso o Papai do Céu abençoou, porque o jogo foi adiado, né, infelizmente por causa de uma tragédia, e se não qualquer coisa que acontecesse de negativo na partida, colocariam na minha conta que eu estou tumultuando. A torcida tem que entender que não é tumulto. Pelo amor de Deus, acho que eu não vim aqui para tumultuar, eu vim aqui para proteger. E fique claro isso. E eu já sei, com pessoas que eu converso, que os jogadores estão completos. Qualquer informação que chegue, o ambiente, os jogadores estão... Mentira. Está tudo normal entre os jogadores, porque quem coordena é a SAF e a SAF continua intacta. Graças à ação que nós entramos. Associativo está causando confusão. O associativo, eu quero acabar com esse negócio de associativo. Isso aqui é Vasco. O Vasco é o associativo. A 777 é uma empresa estrangeira. Quem representa o Vasco? O associativo. Eu aprendi a torcer para o Vasco. O Vasco construiu o São Januário. Quem foi? Foi a 777 ou foi o associativo? Então, é nosso dever, como Vasco, defender o patrimônio do Vasco e da Vasco SAF. Não queremos brigar, nunca pensamos em brigar, não queremos encrenca, nada. A nossa missão é fiscalizar o patrimônio do Vasco. Por quê? Porque o associativo, na relação, é o Vasco. Ponto. Quem conhece o Vasco? O Vasco. Quem defende o interesse do Vasco? O Vasco. A 777 é uma empresa estrangeira que eu não conhecia, até adquirir 70% do futebol do Vasco. Que eu imagino não tinha conhecimento da história do Vasco. Acho que eles tiveram que aprender diante da oportunidade. Então, muito me incomoda essa pecha, né? O associativo, aquilo. Caramba, o associativo é o Vasco. Torço só para o futebol do Vasco, torço para basquete, para o Olímpico. Para o Olímpico é lindo, vocês deviam ver aqui no São Januário o esforço que é feito para ele. Que vai disputar a Olimpíada. Caramba, isso é Vasco Remo, está no hino. Então, assim, é a nossa missão, é nosso dever, né? Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita! O aporte é depois da janela. E a gente tinha certeza que o aporte ia acontecer. E se eu não entro na justiça agora, o Vasco tem um bloqueio das ações, o Vasco SAF, e entra num colapso financeiro. É difícil a decisão. Mas financeiramente vocês têm essa ideia de que esse cenário poderia ser encontrado? O cenário que nós imaginamos, dentro do caixa do Vasco SAF, é que tem receita para giro. E o meu comprometimento é que se não tiver receita para giro, eu honro com os compromissos dos salários em dias e com todas as despesas que o Vasco vai ter, tem mensal. E só para encerrar a pergunta, esse no cenário do presente, mas no cenário do futuro, assim,
pro que vocês pensam pro Vasco, acho que vocês têm provas suficientes que na sensação de vocês não é uma empresa confiável e vocês falaram várias vezes que vocês acreditam no projeto Vasco SAF. Vocês têm um plano B para substituir essa empresa caso necessário? Para ficar claro também, a ideia é que a gente nunca tivesse qualquer tipo de ruptura. Isso foi falado na reunião entre os sócios. Até eu virei meio na questão não posso falar, mas eu deixei muito claro que entre sócios eu falava tudo que eu tinha para falar. E foi dito por mim que se nós tivéssemos, não vou entrar no mérito de um adjetivo para a empresa, eu não teria necessidade de fazer os movimentos que eu estava fazendo. Porque para mim, quando as pessoas brincavam e debochavam, você vai cuidar da piscina, como se isso fosse um negócio para mim, se eu tenho uma empresa que cumpre as honras, cumpre e honra o seu contrato, que entrega tudo que foi dito, não só escrito, que foi comunicado, porque a gente tem que honrar o que a gente escreve, o que a gente assina e o que a gente fala. Se tudo isso estivesse acontecendo da melhor maneira possível, eu estaria na melhor situação que eu poderia imaginar como presidente do clube, sendo um cara que tem uma história e que coloca em risco todo o carinho do torcedor, que sempre foi o que mais pesou na minha decisão para ser presidente, é perder o carinho do torcedor. Isso foi o que mais pesou no meu passo. Se eu tenho uma empresa que corresponde a todas as expectativas contratuais e faladas, o cenário para mim é excelente, porque se Deus quiser, eu vou entregar o estádio, seja na minha gestão ou não, mas vai estar praticamente definido o estádio. A gente está tirando as certidões negativas, o associativo vai conseguir voar financeiramente sem problema nenhum. Muita gente criticou quando a gente deu uma pausa no basquete de base por irresponsabilidades financeiras de outras gestões, e eu não vou ser irresponsável, e a gente dá uma pausa. Mas, obviamente, a gente está fazendo a leitura para patrocínio, e depois a gente ressurge com vôlei, que estava não sei quantos anos parado, com futsal e ninguém fala nada, porque as pessoas querem, obviamente, a crítica. Então, a minha situação era super confortável, porque eu não precisaria do resultado se a bola entra ou não, eu não precisaria se o time jogasse bem ou não, porque eu não tinha gerência sobre nada, sobre planejamento esportivo, sobre nada. Então, para mim, as minhas funções e as minhas entregas, elas dependiam exclusivamente do meu comportamento como gestor. Fazer o estádio, fazer a melhoria no associativo, melhorar o único plano de sócio que eu tenho, que é o estatutário, que é muito difícil trabalhar com isso, mas gerar receitas de outras formas, criar um esporte amador forte. Mas eu não precisaria da bola entrar e não entrar para ser julgado. Então isso foi dito para eles, através do comportamento jurídico e contratual de vocês estão fazendo eu sair do meu lugar para ir aí. Para as pessoas interpretarem isso da forma que elas querem. Pedrinho quer o futebol. Não quero. O futebol continua sendo da SAF, eu já falei, já escrevi, já conversei com algumas pessoas da SAF. Agora, a gente vai esperar o que vai acontecer da liminar. Eu vou estar sempre da mesma forma do primeiro dia que eu assumi, disposto a colaborar e contribuir da forma que o Vasco precisar em todas as áreas, esportiva, jurídica, em todas as áreas. Mas já existe plano B, caso... Plano B. Eu vou respeitar o sócio. Caso haja uma ruptura, a gente tem. A gente tem que deixar claro que nunca deveria ter tido uma divisão. Porque a SAF ela é o elo entre os dois sócios. Ela não pode ter lado. Óbvio que a palavra final sempre é do majoritário. A gente está tentando estreitar essa relação, a gente vai ter conhecimento de tudo, a gente não quer chegar fazendo mudanças nenhuma para não causar nenhum impacto, para não falar que a gente fez isso ou fez aquilo. A questão da ida no CT ou não ida no CT, isso é muito relativo e as pessoas vão interpretar isso para politizar o Vasco. Pedrinho vai no CT. Tá vendo? Ele quis fazer ação para ir no CT e agora falar sobre futebol. Não, nós temos um conselho que vai responder a todas as demandas da SAF. Simples. Eu faço parte desse conselho, obviamente, como presidente, hoje tendo controle, momentaneamente sobre essa situação. E foi o que eu falei para os representantes da SAF. Eu estou aqui da mesma forma que sempre tive, até porque não tem como fazer nenhum movimento. Contrata jogador, traz não sei o que, já foi tudo feito. Então não existe nenhum movimento de mercado agora.
Então, o que eu quero passar para eles é a segurança que está tudo normal, principalmente na questão financeira que eles estão, não eles, né? As pessoas ficam ventilando. Então, que fique tudo tranquilo. Nós viemos aqui, obviamente, para contextualizar a questão da ação, mas com relação à questão esportiva, que o Vasco, principalmente o torcedor, entenda isso, que a gente tem um jogo muito importante na terça-feira, que ninguém está interferindo no planejamento esportivo que já foi feito. Os jogadores podem ficar tranquilos. A questão aqui é sócio para sócio. A SAF continua andando como sempre andou. Comigo, ele pode agir do jeito que ele quiser. Comigo, ele pode agir do jeito que ele quiser. Eu só quero que ele respeite o Vasco. Isso não tem nada a ver com a questão judicial, tá? Você fez uma pergunta comportamental. Eu me respeito a qualquer ser humano, mesmo que não seja meu sócio, o tratamento é diferente. E eu não quero ficar falando de uma forma pessoal, não, para não achar que isso é alguma vantagem. Então, assim, ele respeitando o Vasco, esquece a questão judicial. Ele respeitando o Vasco é o que importa para mim. Se ele vai virar a cara para mim, se ele vai debochar, isso é o problema dele. Eu só quero que ele respeite a torcida do Vasco. Eu quero que ele respeite a instituição. Eu quero que ele se identifique com o clube. Não precisa nascer aqui. A gente tem diversos exemplos de jogadores que não nasceram e parece que nasceram. Juninho Pernambucano é um deles. Juninho não foi criado na base do Vasco, mas é um cara que se identifica com o Vasco. O que eu sinto pelo Vasco, o que o Felipe Maestro sente pelo Vasco, eu não quero que ele sinta. Ele não vai sentir nunca, pô. Dormir debaixo da arquibancada, chegar aqui com 6 anos, não tem como ele ter esse sentimento. O que eu quero é que ele respeite o Vasco, pô. É só isso. Se ele não me respeita, não tem problema nenhum. Nenhum. Tem que ter ciência do que tem no caixa. Independente se nós não tivéssemos entrado na justiça ou não, o que tem lá é o que tem lá. Não seria cortado nada agora. O fluxo está lá. A gente precisa entender qual é a realidade que existe lá. Pedimos diversas vezes. Nós vamos ter conhecimento agora. Então, assim, se vocês não tivessem entrado, pagaria o salário em dia mês que vem? Se pagaria ou não, vai continuar do mesmo jeito, porque não tem nenhum tipo de aporte agora. Não tem nenhum investimento que vai ser feito agora. Já foi fechado o investimento com o patrocínio mais. Isso tudo está lá. E nada foi interrompido do que está esportivamente falando. Não foi nada interrompido. Nenhuma negociação, acerto com grana, nada. Nada, esportivamente nada. Eu tranquilizei as pessoas que trabalham na SAF, tranquilizei toda a questão esportiva, que não vai mudar nada, que o mérito é político, não é esportivo. Que os salários, dentro do que a gente imagina, sem conhecimento, obviamente, do caixa, que eles vão ser honrados. Caso isso não aconteça, caso a gente entre e tenha já um colapso financeiro, você pode ter certeza que o salário vai estar em dia. Porque não tem nenhum temor e as pessoas vão se falar isso. Ah, agora ele... Não, a SAF está ali, o dinheiro está ali, o que foi combinado com ele vai ser cumprido. A instabilidade que as pessoas falam não tem sentido nenhum, porque o dinheiro está na SAF. A instabilidade entre os sócios não interfere em nada. As pessoas que estão ali contratadas, o patrocínio que está ali, tudo vai ser honrado. Não tem nada a ver. Isso aí são pessoas que querem o mal do Vasco. Não tem nada a ver. A questão aqui é conversa de sócio para sócio. Entendeu? Foi boa pergunta para a gente esclarecer. Do mesmo jeito, porque não tem nenhuma receita a mais para entrar e o elenco já está fechado porque a janela de transferência não é agora. Então não tem nenhum movimento para ser feito agora. Né? Todas as decisões tomadas, elas continuarão. Seja de contratação de treinador, formação de elenco, isso tudo continua. Não tem nada a ser feito nesse sentido. O que há agora, eu acho que é uma relação mais direta entre SAF e associativo, que as pessoas sempre entenderam que SAF e 777 era uma coisa só, e não é, né? A gente já deixou isso aqui muito claro, mas tem uma gerência por trás e vai ter um conselho, obviamente, para que as pessoas que hoje administram a SAF possam se reportar a esse conselho. Acho que vai ser mais rápido,
porque está aqui no Brasil, não vai ter tanta demora, né, para uma resposta. Mas, a princípio, é isso, até a gente ver juridicamente o que vai acontecer. Então tá aí, pessoal, esses foram alguns trechos da coletiva de hoje do Pedrinho, explicando toda essa situação envolvendo a 777, a SAF do Vasco, como vai ficar o futuro do clube nesse cenário, né, de guerra na justiça contra a empresa, o associativo. Então, ele também deixou bem claro em relação ao Álvaro Pacheco, o técnico que está para chegar, que isso não vai interferir em nada. Falou também sobre a negociação com o Coutinho, que existe a conversa, então a gente fica atento para ver os próximos passos, o que pode acontecer, e lembrando que agora o próximo compromisso do Vasco é contra o Fortaleza, pelo jogo de volta da Copa do Brasil na terça-feira em São Januário, no dia 21 de maio. Qualquer novidade, a gente volta aqui para atualizar vocês, então fica de olho aqui no canal do Pedrosa e também nas redes sociais. Não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Até a próxima!